Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Faz tempo que eu não gravo, né? Dei um tempo aqui para mim, para meditar na palavra do Senhor, né? Gente, eu tenho muito temor em disseminar a palavra dele, né? É uma coisa muito séria, né? A palavra do Senhor. A gente tem que ter muito cuidado com o que vai falar para o público, né? Porque a própria Bíblia nos alerta, né, que aquilo que nós falarmos será para a salvação e se levarmos as pessoas ao caminho errado será para a condenação. E o sangue dessas pessoas serão cobrado de nós, né, daqueles que pregam, que disseminam a palavra do Senhor. Mas a gente tem que ter em mente, né, que nós fomos chamados para ser sal da terra, né, e luz do mundo, né? Então, se o Senhor nos capacitou para isso, a gente tem que continuar a nossa jornada, mas com muito tremor e temor ao Senhor, tá? Que é uma coisa muito séria. Gente, hoje eu quero falar um assunto espinhoso, né? Ninguém gosta de falar e tá desde os princípios e todo mundo evita falar, né? Que é os fins dos tempos, né? E quando falam, falam assim, sem nenhuma uma coisa muito profunda, né? E é muito profundo. É uma coisa muito profunda os finais do tempo, né? Tem muitas teorias, muitas passagens, né? Não se atribui somente ao livro do Apocalipse, né? Muita gente acha isso. Não, não é só no Apocalipse, não. Há vários textos, né? Desde lá do Antigo Testamento, né? Que fala sobre os finais dos tempos. Eu não sei quanto tempo eu tenho de conversão. Eu não me lembro realmente. Eu creio que seja desde. Minha mãe faleceu em 2011. Eu creio que seja desde 2012, por aí, tá? E assim, eu em todo tempo, eu nunca ouvi, assim, uma pregação explícita, assim, das igrejas falando dos finais dos tempos. Eu falo que a igreja não preparou o povo para esse tempo, tá? Aí da Covid para cá é que se começou a falar, a se propagar muito dos finais dos tempos, né? E agora eu tô vendo aí com essas coisas que estão acontecendo no mundo aí, né? Nação contra nação, enfim, o domínio ali do mundo no geral. É que novamente estão voltando ao tema. Se é ou não é, eu não sei. Não vou pôr aqui, é, assim, que vai ser. Eu só estou falando, vou relatar o que está aqui, num dos pontos que está aqui na Bíblia, né? Mateus 24, né? Uma passagem que as pessoas, né? Os cristãos usam muito, né? Mateus 24. Porém, também há muita controvérsia, né? É um sermão muito longo, né? Em Mateus 24. Aí já até tá, Mateus 24. Sermão profético, o princípio das dores, tá? Também tá em Marcos 13, 1, Marcos 13, do 1 ao 13, Lucas do 21 ao 5, capítulo 21, do 5 ao 36. Eu acho que é o Sermão da Montanha, não vou saber bem. Eu sei que aqui em Mateus está o Sermão Profético, o princípio das dores, que é o mais conhecido no meio cristão, mais falado, né? Então, Mateus, ele era um cobrador de impostos. Então, o Evangelho de Mateus, devido a muitas leis que o povo tinha posto, muitas proibições, que quem reconhecesse o Filho de Jesus como Salvador seria morto, seria perseguido, tudo. Então, Mateus, ele é um evangelho propriamente escrito ali para a área judeu, para o judaísmo, tá? Mas é para nós, porque eles nem acreditaram em Jesus ali, poucos, né, acreditaram em Jesus ali na ocasião, né? Mas Mateus, como ficou ali na região ali de Jerusalém, né? Porque quem trouxe o evangelho para nós, os gentios, foi Paulo.
Paulo que, né? Lá em Atos começa a história de Paulo, né? Que disseminou o evangelho para fora ali do templo de Jerusalém, de Roma, que foi levando o evangelho e chegou até nós nos dias de hoje, né? Que é muito importante isso. Mas vamos, isso é muito complexo, muito longo, né? Mas vamos lá. Eu não vou ler todo não, viu? Que ele é muito comprido. Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, e que não seja derribada. Eu dar uma pausa aqui. Quando os discípulos ali, né, falaram para Jesus a beleza do templo, né, ali de Jerusalém. E Jesus fala: não vai ficar pedra sobre pedra. Aí, esse templo foi derrubado 70 anos depois de, de- depois de Cristo. Foi os romanos derrubaram e só restou lá o Muro das Lamentações, que a gente vê até hoje, né? Muitas peregrinações, todas as religiões fazendo peregrinações ali no Muro das Lamentações, né? Só sobrou o que restou do templo mesmo. O terceiro templo, né? Que se diz aqui, eu não vou saber onde está agora, é o trono que diz que está preparando, né? Que o anticristo irá se sentar e reinar o mundo por 7 anos, né? É o que diz a palavra, que ele sentará no trono e reinará por 7 anos. Mas enfim, não vou entrar nesse assunto não, porque eu não entendo muito não. Então ele continua aqui, né? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentado e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É nesse ponto que eu quero chegar. Gente, o que Jesus falou ali tem mais. Isso daí é longo, viu? Ele está falando dos sinais. A gente tudo está vendo esses sinais hoje em dia, né? Ah, mas sempre houve guerra. Sim, sempre houve guerra. Isso daí de- assim, desde que a Bíblia lá já no começo, lá antes da história dos reis, né? Já entrando na Terra Prometida, a gente já começa a ter relatos de guerras, né? Isso daí, terremoto também, furacão, isso daí sempre houve, tá? Aí peste, né? Como houve aí a Covid-19, né? Aqui no Brasil, né? A gente tem a dengue de estimação, né? Isso é uma peste. Agora, quando Jesus fala dessas coisas, ele fala assim num critério mundial, né? Que nem a pandemia foi. A pandemia foi uma coisa mundial, né?
Eu, pelo menos, estou com 64 anos, eu nunca tinha visto uma coisa louca que nem essa, né? Então, se foi implantada pelo homem, eu não sei, né? A gente nunca, acho que nunca nós vamos saber isso. Mas aí agora a gente tá vendo o quê? Nação se levantando contra a nação, tá? A gente tá vendo aí os Estados Unidos aí querendo aí, como que eu vou falar? Com a narrativa do narcotráfico, de terrorismo, do petróleo, um monte de coisa ali, né? Então eles já tá batendo, já bateu Venezuela, já tirou ali no Irã, né? Ali é uma guerra, uma briga eterna, né? Aquele contexto ali do mundo árabe, ali do Oriente, né? Do Oriente Médio. Aquilo ali sempre foi eterno, né? Briga. Na verdade, ali o propósito deles ali é dizimar Israel, né? Para o quê? Para acabar com a vida, com a história de Jesus, porque Israel não tem nada. O povo fica com uma narrativa de que Israel tem petróleo, não tem nada, não tem nada. Ao longo dos anos ele foi cedendo muitas terras ali, né? Para os outros povos ali. O Irã, na verdade, é a Pérsia, lá antiga, né? Depois da Babilônia, que o Império da Babilônia foi o Iraque, né? Que invadiu, hoje conhecido como Iraque, e tomou o povo judeu como cativo por 70 anos. Depois levantou Ciro, né? Que era o rei da Pérsia, da antiga Pérsia, né? Que resgatou o povo da Babilônia, do Império Babilônico ali, né, de Nabucodonosor, e devolveu o povo judeu para a terra dele. Mas dali depois houve muitas, viraram cativos dos romanos, no tempo de Jesus, né? Depois eles foram dispersos, e aí houve a Segunda Guerra Mundial, foram perseguidos. Gente, é muito complexo, precisa seguir a história, tá? Precisa seguir a história e saber o porquê disso. Eu, na minha concepção de entendimento da Bíblia, é para apagar Jesus da história. É só isso. Porque se você olhar ali a Israel ali, eu não sei quantos quilômetros tem, né? É um país muito pequeno, parece que é do tamanho do Piauí aqui no Brasil. Sabe? Então, não sei por que tanto interesse ali em Israel. São bonzinhos? Não, não são. É um povo. Mas é o povo escolhido de Deus, é o povo que ele escolheu. Então, deles que se entenda com Deus. Vamos dizer, não tem a gente que fica julgando judeu porque não aceitou Jesus, porque mataram Jesus. Gente, isso daí é antissemitismo, é não entender a história. Um dia até uma pessoa muito querida chegou em mim e falou: mas esse povo também não para, né? Eu falei: se deixassem eles quietos na terra deles, eles paravam. Mas todo mundo vai lá futricar com a vida deles, né? Falei assim: eles fogem. Quando chega uma fome num país ali, a gente viu recentemente na Venezuela o povo saindo dali, correndo da fome, da miséria, da perseguição. Agora está em Cuba, né? Que é uma ilha muito fechada ali por um sistema ali autoritário, né? Como a gente está entrando aqui no Brasil. Começa a aparecer fome, perseguição, então o povo foge. A prioridade do ser humano é a sobrevivência. Então o povo vai fazer qualquer coisa, vai fugir, vai se dispersar. Ninguém vai sair da terra dele assim, a menos que tenha um contexto de vida muito mais próspero do que o lugar que ele está. Mas se ele sair com uma mão na frente e outra atrás, como a gente diz, é porque está sendo perseguido. Quem quer sair da sua terra, do seu povo, da sua linguagem, da sua cultura, para ir para uma terra estranha? Na miséria? Ninguém, gente, é porque está sendo perseguido. Mas, enfim, em todos esses contextos aqui que Jesus falou, a gente está vendo. Sempre houve, sempre houve. Agora, o que me chama a atenção aqui em Mateus 24 é no versículo 12, aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará.
Esse ponto me chama muita atenção, o amor, tá? Se a gente lê lá em 1 Coríntios, capítulo 13, né? Paulo relata, é o capítulo inteirinho falando sobre amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que se eu não tiver amor, de nada adiantará. Então, esse contexto do amor, o amor é uma palavra tão linda e tão banal, né? É uma palavra muito usada, né? O amor, né? Ela é muito usada para amplificar muitas coisas. Mas será que tem o amor ainda? Será que existe amor? Eu tenho, assim, um critério muito sério sobre o amor. Tem uma neurocientista muito famosa na web aí, Andrea Vermont. Ela fala que o amor tem várias versões, né? Ela fala que o amor verdadeiro é o amor de uma mãe e de um pai para um filho. E entre um casal é um jogo de interesse, assim que uma parte não tem mais interesse na outra, né? Entre um homem e uma mulher, vamos assim especificar, né? O amor termina ali. Então, tá errado? Não tá errado. Você tá casada, é assim que teu relacionamento começa a ter problemas, não serve mais para você, então a gente, vamos lá, se divorcia. Se divorcia porque hoje a nossa legislação, ela permite o divórcio, ela permite casar 4, 5, 6 vezes. Gente, eu não vou entrar nesse critério, porque tem casos também que você ficar junto com uma pessoa também, principalmente esses casos de abusivo, né, de mulher que apanha de homem, tudo, né. Eu não vou falar que deve ficar ou deve separar, eu fui separada. Eu me separei, eu tive um casamento de 12 anos e no final eu vi que eu não dava conta. Então eu acabei me separando. Ficou 3 filhos, né? Praticamente não, eu criei sozinha, eu e minha mãe, né? Depois que eu casei novamente com o Euclides. Aí foram 27 anos juntos, foram tempos bons e tempos ruins. Mas eu fiquei até o final, porque eu mantive uma aliança. Mas o Euclides era totalmente diferente do meu primeiro marido. Eu não vou entrar no critério do meu primeiro marido, porque não interessa, tá? Eu só falo assim que tem uma hora que não dá para você sustentar um relacionamento onde você é abusada, onde tua cara é esfregada na parede todos os dias, sabe? Onde a pessoa te humilha. Eu tive uma arma apontada na minha cara 2 vezes. Então eu falei, chega, eu vou matar, eu vou morrer, porque eu não levava desaforo para casa, né, também. Então vamos lá. Mas não é isso não. Eu vou falar no amor em geral. Será que nós estamos tendo o amor genuíno? Porque o amor genuíno é aquele que aguenta tudo. Não estou falando de apanhar, não. É aquele que aguenta dificuldade, aquele que aguenta. Eu vou entrar aqui numa ferida dolorida. O amor de pai, de mãe para filho, tá? Quantas mães hoje não querem mais cuidar dos filhos? Deixam os filhos à mercê de autoridades, da escola, de creche. Não sei se é por motivo, eu não vou entrar em questionamento. Se é porque não tem tempo, se é porque não quer, se é porque não tem paciência, porque criança dá trabalho. Criança dá trabalho, né? Não é fácil não educar um filho. Porque não é só dar comida, é muita coisa que você tem que ficar em cima, é uma vida que você tem que tomar conta. Aí vamos lá ao contrário, o amor de filho para um pai ou para uma mãe. Será que eles estão nos amando? Será que a gente está tendo o amor realmente do filho para uma mãe? Uma mãe que dedicou uma vida toda para um filho e chega lá no fim da vida, lá, eu não sei por qual motivo, que nem eu falei, não sei se é por falta de tempo, se ele não quer, porque velho também dá trabalho, viu? Achando que velho não dá trabalho não, porque dá sim, tá?
Eu não vou entrar no critério de julgar as pessoas, eu estou falando critério de amor. Então, será que o amor não esfriou? Eu acho que esfriou. Eu vejo. Hoje o nosso olhar para uma pessoa, seja parente, seja filho, seja amigo, é o que ele tem para me oferecer. Em que ele vai me ajudar? E não adianta falar assim, ah, não, ela é louca, não. É verdade. A gente olha para as pessoas com o olhar de o que ela pode oferecer. Se ela não tiver nada para oferecer, você isola. A gente isola as pessoas. Então, é muito profundo esse critério do amor. É muito, assim, sintomático, muito emblemático. Se você exagera no amor, a pessoa às vezes vem e te suga. Não vou dizer amor, na paciência. Uma pessoa, às vezes, ela vem e te suga, te suga, te suga, te suga, até te sugar até a alma. Então, é assim, é uma coisa que dominou a sociedade. Eu vejo hoje aí essa briga na política aí, né? O Brasil ficou dividido. Gente, antes o Brasil era o país do futebol, era mesmo que você tivesse as opiniões divergentes de política, de parte. Gente, hoje é explícito o ódio de um contra os outros. Eu vejo gente ali na torcida ali do hospital, desejando ali que o ex-presidente ali morra. Gente, isso é crueldade com o ser humano. Eu, assim, eu nunca deixei escondido de ninguém que eu não gosto do Lula. Nunca gostei. Desde o tempo que ele era sindicalista, não é do tempo que ele é presidente, não. Eu nunca gostei do Lula. Para mim, ele sempre foi enganador. Eu não sei porque que o povo hoje fica, mentiu. Né? Sempre mentiu. Então, eu nunca gostei. Ele nunca conseguiu meu voto e nunca vai ter. Assim, mas eu nunca desejei a morte dele. Eu nunca, assim, eu não gosto de ficar batendo boca com gente que gosta dele. Eu evito, até nem quero ter contato, sabe? Então, nas minhas orações, eu falo, Senhor, até quando? Até quando o teu povo vai sofrer? Até quando a gente vai ser perseguido? Porque eles perseguem a gente. E eu falo, até quando vai isso, Senhor? Então, é uma coisa que levantou as pessoas para o lado do mal. Infelizmente, o Brasil hoje ele está dividido, o bem contra o mal. Não que todo mundo da direita seja do bem, não é isso que eu estou falando, não. Ele conseguiu dividir as pessoas. Se havia algum restinho de respeito, de amor entre os brasileiros, acabou com essa divisão entre direita e esquerda, tá? Por um motivo ideológico, por um motivo partidário. Dividiu, simplesmente assim, dividiu. Eu vejo pela minha família, tem metade da minha família que está sem conversar comigo. Mas a minha vida, que nem eu falei assim, eu tenho satisfação para dar a Deus. Eu já fiz o que tinha que ser feito, sabe? Eu procurei, mas se a pessoa acha que ela é o alecrim dourado, que ela nunca está errada, não é comigo que ela tem que prestar conta. Aqui eu estou falando do amor, a divisão, o que está havendo aqui na nossa sociedade. Não é só com a minha família, tem muita gente que está assim. Tem muita gente que está se dividindo. E isso não é porque é PT, é uma coisa satânica. Infelizmente, a predominância do mal está instalado aqui no Brasil e no mundo. Você vê as pessoas com ódio, você vê as pessoas vibrando, com outro ali se ferrando. Essa é uma coisa assim muito triste. A Bíblia nos exalta para a gente orar pelos nossos inimigos.
para que o Senhor derrame a misericórdia. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós devolver o troco na mesma moeda. Eu, que nem eu falo, eu evito, porque tem coisa que me tira eu do sério, então eu evito ter contato. Porque o inimigo entra nas nossas vidas nessas áreas. Ele sabe onde a gente tem o pavio curto. Então, essa reflexão do amor é uma coisa que me pega. Que infelizmente a gente hoje virou artigo de uso, a utilidade. Até quando a gente tem utilidade para as pessoas? Até quando a gente é útil? Até quando um filho é útil? Até quando um filho vira moeda de troca? Sabe? Aguenta o filho porque quer pegar uma pensão alimentícia? Até quando um filho está com a mãe ou com o pai porque ele pode ter alguma utilidade na vida dele? São esses critérios que eu estou falando. Uma vez até eu entrei no embate com... Ainda um embate, discussão não, uma conversa com um pastor meu sobre esse critério do amor, né? Que a gente falava que antigamente a gente respeitava muito pai e mãe, né? Não precisava nem lhes falar, bastava olhar pra gente, a gente já entendia a ordem, né? Depois eu te pego. Aí o pastor falou assim pra mim, mas irmã, não era amor. Aquilo era medo. Eu falei, pastor, eu não sei que raio que era, se era amor ou se era medo. Eu sei que a gente respeitava e não respondia. Hoje, se deixar os filhos em frente a gente, dá na cara da gente. Infelizmente, é uma realidade assim. Ah, mas ele tá drogado. Ah, ele é adolescente. Gente, e eu, assim, às vezes eu fico horrorizada de ver umas mães mole. Me desculpa eu falar, umas mães mole. Porque meus filhos até hoje têm medo de mim, viu? Ah, para com isso. Você não tá conseguindo governar a tua casa? Você vai governar o quê? Se você tá deixando o filho tripudiar em cima de você. Então, é umas mães banana. É uns maridos banana. Porque tem que impor ordem. O homem é ali, a cabeça do lar. A mulher é o pilar, é o sustenta, como diz ali no... É o pescoço. A mulher movimenta a cabeça do homem. Então, vamos pôr, cada um entra no seu quadrado. Mas não tá todo mundo fora do seu quadrado. Ninguém mais hoje quer trabalho, ninguém mais hoje quer problema. Cuidar de um pai idoso faz parte. Dá trabalho? Dá, mas faz parte. Você vai fazer o quê? Vai jogar ele no lixo? Porque ele tá velho, não tem mais utilidade? Um filho dá trabalho? Dá trabalho. Dá trabalho, mas e daí? Por que pôs no mundo? Porque você não tem tempo de fazer comida, não tem tempo de mandar para ela, não tem tempo de olhar, não tem paciência. Uai, gente, nós estamos no século XXI, 2026. Eu não sei em outra cidade, eu vou falar aqui de Barbosa que eu conheço. Tem camisinha lá, eu até achei errado aquilo lá, pôr a camisinha lá na portaria, porque as crianças mais assim tontinha, fica curiosa para saber o que é aquilo, né? Eu falei, gente, hoje as prefeituras só tá faltando oferecer a birita para transar. Então você tá arrumando filho porque quer. Então, eu falei assim, vamos combinar, né? Não quer ter trabalho. As pessoas têm que ter uma vida programada, direcionada, se possível, direcionada debaixo da autoridade do Senhor. Então vamos pensar, né? Vamos pensar antes de fazer as coisas, antes de ir para o ato, sabe? Então é nesse contexto que eu falo do amor. Onde que está o amor? Onde está um amor de um homem com uma mulher que sai aí tendo um relacionamento sexual só por ter? Eu, eu não sei se é desejo carnal.
Seu desejo carnal, sei lá, vai lá, toma um banho de água fria, senta em cima de uma pedra de gelo. Eu não sei. Eu não vejo sentido nessas coisas. Eu não é que eu não estou falando que relacionamento no sexual não seja importante. Eu só não vejo, assim, como que eu vou te falar? É assim, que não tem uma ligação afetiva entre uma coisa e outra. Eu não vejo porque tem um relacionamento sexual se não tem um relacionamento afetivo. Então eu falo em todas as áreas da nossa vida, o amor se esfriaria. Entre irmãos, entre pais, entre filhos, entre os amigos. Eu não sei se você é com você conta no dedo quantos amigos, amigo, não tô falando conhecido não, amigo de verdade você tem, no máximo. É muito, você tá com sorte, que não tem tudo isso não. Não tem tudo isso não. Você pode ter supostos conhecidos, supostos amigos, mas amigo de verdade, aquele amigo ali, não existe mais. Por falta de tempo, não sei. Porque o amigo de verdade, ele tá com você em todas as horas. Ele te ama e se você tiver uma falha, ele vai te falar. Mas enfim, essa reflexão do amor é muito profunda, né? Ela é tão rasa ali, o povo usa a palavra amor assim, de uma forma tão rasa, né? E, e ele é muito profundo, né? E talvez porque ele seja tão profundo e a pessoa não queira mergulhar ali na profundidade dele, né? Do amor, o amor tudo suporta, né? Coríntios capítulo 13 fala que tudo suporta o amor. Ele é uma coisa tão profunda que às vezes a pessoa não quer mergulhar nessas águas, né? Essas águas turbulentas do amor, né? Porque são águas turbulentas. Uma hora você tá ali no gostoso, uma água morninha, outra hora você entra ali naquele turbilhão, naquele redemoinho ali das águas, né? São os problemas ali da vida, né? Isso faz parte do amor. Então, esse critério eu vejo que a gente está chegando no fim dos tempos. Que eu tenho a sensação que eu estou escutando os passos de Jesus. E é um ponto crucial que as igrejas não estão falando, né? Bom, eu faz tempo que eu não vou à igreja, né? Eu não vejo as pessoas estarem alertando as pessoas desses sinais, né? Então, eu vou deixar esse ponto de reflexão do amor, porque tudo, eu falei ali Coríntios, capítulo 13, leiam, 1 Coríntios, porque tem duas cartas ao Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo fala tudo sobre o amor. Tem até a música lá, Legião Urbana, né, que pega um trechinho, né, que fala do amor, né. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né, se não tiver amor, nada seria, né. Camões, né, fez o poema, né? O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, né? É o amor de uma mãe para um filho. Você tá ali levando uma lapada ali do filho e você tá ali amando. E esse amor não existe mais hoje. Se existe é bem pouco. Não vou falar que acabou de tudo, não. As pessoas não conseguem nem mais sentir o amor de Deus por nós. Né? Que elas acham que Deus é um mordomo, é um empregado, é Jesus, Aí eu vou pedir, ele vai me dar, eu vou orar, ele vai me dar. E o que você está dando a ele? E a tua adoração e o teu amor de volta a ele, cadê? Com Deus não se barganha, não. Né? Enfim, eu vou terminando aqui, vou deixando essa mensagem de reflexão do amor, né? Eu acho que o mundo tá precisando do amor, mas é o amor verdadeiro, não é amor falso, não. Ninguém precisa de amor falso, não. Gente, eu odeio falsidade.
Ninguém está precisando de falsidade, mas não, falsidade está aí, o que nós temos aí é falsidade. O amor genuíno, o amor que perdoa, que tudo suporta, né? Ah, que vocês tenham um dia abençoado, um começo de semana abençoado e fiquem na paz do Senhor Jesus.